Olá, galerinha! Estamos aqui mais uma vez para a aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa e estejam se cuidando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a cultura cearense, o folclore cearense, dando principalmente em base às danças cearenses folclóricas que existem e que a gente não deve lembrar apenas nesse momento de folclore, sim, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, para que a gente mantenha viva as tradições folclóricas, que mantenha viva a nossa cultura raiz, a nossa cultura que faz parte, que a gente não deixe se influenciar bastante pelas culturas estrangeiras. A gente deve conhecer sim as outras culturas, mas deve valorizar principalmente a nossa. Mas antes de começar a nossa aula, o nosso conteúdo e a gente conhecer essas danças fantásticas que a gente tem, a gente vai para a nossa mensagem, aquela nossa mensagenzinha de sempre. E hoje eu trago a seguinte para você. Ela diz o seguinte: faça da felicidade a sua melhor amiga e ofereça sempre um sorriso quando ela chegar. Então, em momentos difíceis, em momentos complicados que estamos passando, sempre temos que ir em busca da felicidade e fazer dela a nossa companheira, a nossa amiga, aquela que sempre estará próximo da gente. E quando a felicidade vier, quando tudo isso passar, que não sejamos fechados a essa felicidade, que sejamos abertos, que sejamos ricos de sorrisos e agradecer muito quando essa felicidade chegar. Eu espero que essa felicidade esteja bem próximo da gente, que esteja bem próximo da gente poder atingir toda essa felicidade. Então, é esse meu pensamento de hoje. Enquanto essa felicidade não está chegando, vamos se divertir ou ser felizes tendo aula. E aí eu começo a aula de hoje ainda com essa mensagem, perguntando algumas coisinhas. Primeira coisa, quais as danças folclóricas cearenses que vocês conhecem? Ou vocês não conhecem nenhuma dança folclórica? A gente já conversou um pouquinho sobre isso na aula passada e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de outras danças e manifestações. Quem aqui lembra de alguma? Vocês já assistiram alguma apresentação? Vocês já ouviram falar em boi, em dança do coco, maneiro pau, maracatu? Será que vocês já conheceram alguma dessas manifestações? Já tiveram contato com elas? Se não, vamos conhecer agora. E eu vou começar com o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi ele é uma tradição folclórica que perpassa por todo o Nordeste e às vezes até no Norte. E a gente tem uma diversidade de bois. Então a gente tem o Bumba Meu Boi que ele é mais voltado para a cultura cearense, a cultura nordestina também. E aí a gente traz como elemento principal dessa história o quê? Logicamente, o boi é a figura central e evidente, né, que está em toda a história, em todo o contexto. E aí a gente tem também uma música que eu acho que talvez vocês já conheçam, que diz o seguinte: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra manhã lá no Piauí. E aí a gente tem toda essa música e várias outras que fazem parte do nosso folclore. E aí essa dança, ela tem um drama todo perplexo por cima dessa história, um drama que conta a história de um boi em que ele foi morto e aí eles tentam fazer de várias formas que esse boi volte à vida. E aí a gente já conheceu um pouquinho dessa história, principalmente os alunos do sétimo, oitavo e nono. A gente já conheceu um pouquinho dessa história. Então, a gente tem toda uma dramaticidade por dentro de diversos personagens que fazem parte dessa história. E tem um boi bastante interessante aqui, que é o boi do mestre Zé Pio, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. O mestre Zé Pio, ele nos conta um pouquinho sobre quando começou essa brincadeira do Bumba Meu Boi. E ele iniciou essa brincadeira aos 3 anos de idade. Foi lá que ele aprendeu tudo sobre as brincadeiras de boi. E aos 12 anos ele teve que começar a trabalhar para ter uma renda extra em casa de pescador. Foi essa profissão que ele começou a trabalhar. E aos 20 anos ele retomou a brincadeira e ele brinca até hoje. É muito interessante a história do mestre Zé Pio, porque toda a família dele brinca de boi. Então foi uma coisa
uma manifestação que foi passada de pai para filho e agora já está na terceira geração. No caso, ele está nos netos. E, e essa tradição, além de agregar pessoas da família dele, agrega pessoas de várias comunidades que continuam brincando esse boi. Então tem toda a questão da valorização, da identidade cultural. E além disso, não é somente uma diversão. Outras pessoas chamam até de folguedos, né? Mas não é só a questão de se divertir, de brincar de boi. Tem uma questão cultural aí por dentro. Uma questão de manter viva a manifestação folclórica até hoje, até os dias atuais. E poder conhecer um pouco sobre essa história do boi. Então, meus sinceros agradecimentos ao esforço e ensinamentos que o mestre Zé Pio pode deixar para a gente. Quem um dia puder conhecer um pouco dessa história, ou visitar, ou ver a manifestação folclórica, vocês vão ficar encantados com a diversidade, com as pessoas. Como José Pio, mesmo sendo senhor de idade, ainda consegue liderar tão bem essa brincadeira do boi. Consegue estar lá, ativo, dançando. Então é magnífico você conhecer um pouquinho dessa cultura. Outro ritmo bastante conhecido são as bandas cabaçais do Cariri. E o que significa cabaçal? Esse termo pejorativo é em virtude de ter caixas, zabumba e pífaros. São os três elementos que compõem principalmente a banda cabaçal. E aí são danças e música, é um ritmo muito forte, tanto... E por que eles recebem esse nome, né? Cabaçal. É porque eles fazem um ruído semelhante a cabaças secas. Então, eles também, esse ritmo foi chamado de esquenta mulher, porque na sua chegada, na sua passagem, o mulherio se afoguetava, se ficava fervendo, como se fosse mais ou menos nesse sentido. Então, vamos explicar aqui historicamente o que é essa banda cavassal, né? É uma manifestação folclórica, cultural, que faz parte do contexto sociocultural e histórico da população cearense. Mas não tem somente no Ceará, tem em vários outros estados, como Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, enfim. E no Ceará se apresenta principalmente na região do Cariri. Uma banda cavassal, ela é caracteristicamente uma formação musical de 5 ou 6 pessoas que se constituem um conjunto de instrumentos musicais fabricados com matéria-prima que vem da fauna e da flora. Uma coisa bastante interessante que geralmente acontece é que os instrumentos eles são feitos pelos próprios integrantes. Isso mesmo, os próprios integrantes vão lá e fazem. Então, como tem mais ou menos de 5 ou 6 pessoas, e eles produzem seus próprios instrumentos, a gente vai falar um pouquinho sobre quais instrumentos que eu já falei, mas que a gente vale a pena recordar. Quais instrumentos estão ligados a essa banda cavassal? O primeiro que eu trago para vocês é o pífaro, que é uma espécie de flauta, geralmente feita de bambu, uns 6 furos. Ele é um instrumento muito difícil de ser tocado, mas que faz um som muito bonito, né? Também, geralmente ele é feito com bambu. Ah, temos o zabumba, que é uma espécie de bumbo, um tambor bem grande. Isso é o bumbo, né? Já ele já é um pouquinho menor e ele possui uma baqueta um pouquinho maior e uma varetazinha. E esses dois que dão ritmo ao zabumba. Tem o tarol, que é como se fosse uma caixa, ou também pode ser chamado de caixa. Ele é um tipo de tambor cilíndrico um pouquinho menor e que é tocado com duas baquetas finas. Geralmente, às vezes pode ter ou não a presença de pratos. E esses pratos são os únicos instrumentos que geralmente não são produzidos pelos próprios integrantes da banda. As bandas cabaçais são comumente classificadas como folguedos. Folguedos é essa manifestação folclórica que a gente também pode chamar de folguedos. Ou folgança, né, como algumas outras pessoas utilizam. Porém, essa etimologia, esse nome desse termo, não é ultimamente muito utilizado, ou ele possui alguns autores eles preferem não utilizar esse nome, porque o folguedo lembra folga. E algumas pessoas diziam que aquilo ali era um folguedo, era coisa de quem não tem o que fazer.
Só que a manifestação artística não é isso. A manifestação artística, pelo contrário, ela faz muito pela cultura, ela mantém viva toda uma história, toda uma comunidade. Ele conta geralmente, ele tenta deixar viva a nossa história, manter vivas as nossas tradições. Então outras pessoas chamam de brincadeiras. Ai, vamos ali brincar de boi, vamos ali brincar de maneiro pau. Porque eles consideram isso como uma brincadeira. Alguns deles nem consideram isso como um trabalho, como manter vivo nossa história, mesmo sabendo a importância. Eles acham aquilo uma brincadeira, um divertimento. Então, por isso que algumas pessoas usam esses termos e outros não. E aí tem toda uma estrutura que envolve dança, performance, dramatização e principalmente a música. O coco. Lá na Praia da Majorlândia, no município de Aracati, aí você tem exibições dessas danças do coco, né? Que também algumas pessoas chamam de pagode, zambé ou bambelô. Lembrando que existem dois tipos de coco, e um deles é o coco de praia. O coco de praia, a gente tem aqui um bastante conhecido que é bem próximo da gente, que é ali no Balbino. Aqui na comunidade de Cascavel a gente tem ainda a presença da dança do coco. Geralmente são duas filas, possui características de bater o pé, algumas vezes também são feitas em roda essas danças, né, que aí é a roda de coco, mas algumas coreografias eu já prestigiei que são em duas filas, outras em roda. E eles principalmente têm as emboladas ou cestilhas, e algumas pessoas falam, outras repetem. E tem muita questão de um bailado, né? Algumas pessoas dizem que é um bailado indígena. Falando em indígena, vamos para o Torém. O Torém ele é uma dança indígena que tem principalmente como herança os índios Tremembés que habitavam nessa região. E eles fazem todo esse ritual antes de tomar o mocororó. O que é o mocororó? Ele é uma bebida fermentada, é, algumas vezes aguardente, outras alucinógena, de caju. De caju, ele passa bastante tempo guardado. E possui cerca de 20 caboclos. Que são caboclos? São as pessoas que fazem parte dessa manifestação, as pessoas que dançam e essa expressão, né? E eles dançam no ritmo do aguaí, aguaí, que é uma espécie de maracá, e que geralmente possui a presença do chefe, onde ele fala e as pessoas repetem. Outra dança bastante conhecida é a dança do maneiro pau. É uma dança que vem muito do cangaço e é possível ter principalmente no Cariri. Mas hoje tem tomando parte de várias programações festivas no interior do Ceará. Todos os participantes do refrão recebem o nome de folguedo, que é o maneiro pau. Dançam todos em roda com cacete. O que é cacete? São aqueles paus que eles utilizam na mão, principalmente para bater tanto no chão como em outros cacetes. E eles se dispõem desses cacetes no chão e eles meio que duelam entre si, como eu falei, né? Batendo tanto no chão como também entre eles e fazendo um credenciamento. É uma dança empolgante e porque tem uma expressão machista, mas isso vem mudando com o decorrer do tempo. Antes era só homens que podiam dançar, mas hoje a gente já encontra mulheres dançando o maneiro pau, sendo convidadas para participar dessas expressões artísticas. Até porque toda a cultura folclórica ela tem muito envolvimento de só homens, às vezes só mulheres, mas tudo isso vai sendo quebrado com o passar do tempo. As danças folclóricas também sofreram modificações com o decorrer do tempo. E é isso, gente. Nossa aula por hoje é só. A gente conhecer essas manifestações folclóricas. Foi apenas um recorte. Lembrando que a gente tem vários outros tipos de expressões folclóricas, como maracatu, como caninha verde, que é uma expressão magnífica, também cearense, entre outras. Então, isso foi apenas um recorte de alguns ritmos folclóricos que vocês devem conhecer, que vocês devem ter consciência de tudo isso, que a gente saiba a importância de conhecer um pouquinho dessa cultura, um pouquinho do nosso folclórico, para que não possamos ser dominados
ou que a gente acha que isso está muito distante, essa apresentação é muito distante. Não, as expressões artísticas, como eu mostrei para vocês, são bem próximos da gente. Podemos ter o contato facilmente com essas culturas, com essas apresentações. Como eu falei, possui manifestações até mesmo aqui nos municípios, nosso município, aqui nos distritos, e que a gente possa ter mais contato com essa cultura. A partir do nosso conhecimento, a gente consegue ter essa valorização, de valorizar o que é nosso. Então, fico por aqui. Agradeço vocês, um beijão. Fica para vocês uma atividadezinha no Classroom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau.